Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Este é mais um podcast de resumo bíblico e hoje nós vamos falar sobre o retorno do cativeiro babilônico. Bom, como é de conhecimento de todos, quem já viu aqui o podcast Reino Dividido, lembra que após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois, sendo que o Reino do Norte, composto por Israel e 10 tribos, ficou reinando ali por 241 anos. Já o Reino do Sul, que era composto pela tribo de Judá, Benjamim e Levi, prevaleceu por 358 anos. Porém, eram reis diferentes que reinavam simultaneamente. Bom, no caso de Israel, em 722 a.C., os sírios varreram Israel do mapa quando levaram eles cativos e trouxeram outros povos para povoar suas terras. E no caso de Judá, ele ainda subsiste mais 117 anos e depois é invadido pela Babilônia. E a Babilônia então leva cativo o povo de Judá e este povo é mantido como exilados nas suas terras por pelo menos 70 anos. Bom, no final desses 70 anos, acontece aquele episódio famoso do rei que está fazendo uma festa com os utensílios sagrados do Templo de Israel, quando ele vê uma mão escrevendo na parede. E ele chama então Daniel para interpretar o que aquela mão está escrevendo. E na profecia de Daniel, Daniel então revela que o império da Babilônia estava chegando ao fim. Antes mesmo que essa profecia terminasse, o imperador Ciro, do Império Medo-Persa, invade a Babilônia e toma todo o reinado daquele povo. O imperador Ciro era conhecido como generoso, que tinha como política estabelecer a paz entre todos os povos que governava. E por isso permitiu que Zorobabel, neto de Joaquim e príncipe de Judá, retornasse a Jerusalém e chefiasse a reconstrução. Uma coisa interessante de saber sobre Ciro é que Ciro ele tinha um certo parentesco com outros homens fortes da sua história, né? O primeiro é Dário I e também Xerxes, o grande conhecido Assuero, marido da rainha Esther. Xerxes, por sua vez, tinha também dois filhos que tinham bastante relevância naquele império, que era Artaxerxes e Dário II. Lembrando que, enquanto Ciro governava sobre o seu império medo-persa, o imperador Dário governava na Babilônia e Xerxes estava em Suzã, simultaneamente cada um exercendo o seu governo. Bom, quando Zorobabel volta então para Jerusalém, acontece que ele começa a enfrentar a oposição dos inimigos de Judá e Benjamim. Isso você vai ver lá em Esdras 4, 1, 4. Os inimigos de Judá e Benjamim enviam uma carta para o rei Artaxerxes. Artaxerxes, filho de Xerxes, né, o grande rei Assuero. Artaxerxes recebe essa carta com o seguinte teor: os judeus que voltaram para Jerusalém é um povo de guerra que se levanta contra todos os reis e que geralmente vencem. Então, nessa mesma carta, eles fazem um desafio para o rei Artaxerxes, onde eles dizem o seguinte: olha, vá até o livro dos reis de Israel e se certifique do que a gente está falando, que isso é verdade. Então, Artaxerxes faz exatamente como aquela carta ordenava, e ele consegue ver então que na história de Israel, realmente eles eram homens de guerra e conquistavam tudo o que queriam. Então, Artaxerxes faz com que aquela obra pare por pelo menos 20 anos. Isso aconteceu em meados de 538, quando Zorobabel vai para Jerusalém na primeira leva, com mais de 50 mil judeus junto com ele. Bom, entre a primeira e a segunda leva, que é com Esdras, que acontece em 458, existe a história de Esté nesse meio tempo. A história de Esté aconteceu em mais ou menos 483 e 473 antes de Cristo. Nesse decorrer de 10 anos, o povo judeu continuou sendo atacado por seus inimigos. E um desses ataques é bastante conhecido no livro de Esté, quando o general Naamã, um dos conselheiros do rei Xerxes, recebe uma carta, onde essa carta informa
que o povo de Judá está reconstruindo aquela cidade. Então Naamã, ele faz uma conspiração contra Judá e influencia o rei Xerxes contra o povo de Jerusalém. Porém, Esther, como é de conhecimento de todos, né, é advertida por Mardoqueu, seu tio, que descobre os planos de Naamã para matar o povo. O decreto emitido por Assuero para matar o povo e também o decreto de Artaxerxes para parar a obra e avisa Esther. Esther então convoca um jejum nacional de 3 dias e com esse jejum ela consegue conquistar o direito do povo judeu de se autodefender. Bom, como nós já vimos, né, o resumo de Esther também nesse canal, e se você não viu, eu quero que você vá até a playlist Resumo Bíblico e escute o resumo de Esther para você ficar mais inteirado dessa história. Bom, Esther, através do seu jejum, consegue fazer com que o rei Xerxes ele revogue seu decreto no sentido de deixar que o povo se defenda. Já o rei Artaxerxes embarga o seu próprio decreto, permitindo que voltem a construir. Ela também consegue a pena de morte de Naamã e de sua família. E ela consegue também que o rei Dário, irmão de Artaxerxes e filho de Assuero, baseando-se no decreto do seu predecessor, né, Ciro, que está lá em Esdras 6, não só permita a retomada da construção, como também que a Babilônia pague pelas obras. Isso aconteceu lá em Esdras 6, 8. Bom, a segunda leva acontece e agora quem vai à frente é Esdras, em 458, levando pelo menos 1.400 homens. Essa segunda leva acontece, mais uma vez eles sofrem um embargo das obras e aí é necessário que haja uma segunda defesa. O rei Dário libera então a construção e aí é necessário agora a terceira leva. E essa terceira leva acontece em 2 etapas. Vai com Neemias em 445, entre 445 e 433, mais de 30 mil judeus. Neemias também leva alguns utensílios que auxiliaria na reconstrução dos muros do templo e da cidade. Bom, Neemias ele vai da primeira vez apenas como alguém com prazo para voltar. Pelo menos foi isso que ele combinou com o seu rei. Mas na segunda vez, que acontece em 424 e 410, ele por 14 anos governa a cidade de Judá. Bom, gente, esse é o retorno do cativeiro babilônico. Foi bastante sofrido. Eles tiveram que fazer isso em 3 etapas, e nessas 3 etapas eles enfrentaram muita humilhação e também muitas batalhas. Mas uma das coisas que me chama a atenção nesse episódio de retorno do cativeiro babilônico é que todos eles tinham em comum a cura da idolatria. Tanto Neemias quanto Zorobabel, Esther, Esdras estavam curados da idolatria e Deus era o centro da sua adoração. Por isso eles se mantiveram firmes, lutaram arriscando a própria vida, como o próprio Mardoqueu aponta para Esther, dizendo que se ela temesse entrar na presença do rei, Deus, que havia colocado ali naquela posição para interceder pelo povo, levantaria outra pessoa para fazer a vontade dele. Então Esther coloca à prova o seu próprio pescoço e entra para representar o seu povo. E Deus traz a vitória de Israel. Se você gostou desse panorama bíblico, se você ficou comigo até agora, é porque este assunto é relevante para você. Por isso eu convido você a conhecer um pouco mais do meu canal, a passear pelas playlists e também ver os outros panoramas bíblicos. Fica com a gente, aperta no inscrever e vem fazer parte dessa grande família.